Graça e paz a todos e todas participantes do meu canal, do nosso canal, né? Estou aqui gravando mais esse vídeo e eu quero iniciar hoje uma série de estudos na obra de John Piper, tá certo? Deus colocou isso no meu coração de trazer algumas reflexões, né? Algumas mensagens e reflexões na obra do John Piper, tá certo? E a temática que a gente vai iniciar hoje é a busca pelo prazer cristão, né? Então, como o John Piper entende isso e como a gente vai, de certa forma, tentar entender, né? De certa forma, mensurar a partir do pensamento do John Piper sobre essa questão, né? A gente vai tentar, discutir um pouco e tentar trazer muito mais de trazer essas reflexões do Piper, né? E é claro que eu vou, na medida do possível, trazendo um ponto de vista, o meu ponto de vista, pela leitura feita e por outras leituras realizadas, né? A partir das minhas vivências como pastor, como professor de teologia, como historiador em formação, né? E eu quero, de certa forma, tentar, de alguma maneira, absorver ou compartilhar com vocês o que significa a busca pelo prazer cristão, né? O crente, né? Essa busca pelo prazer, né? E como o Russell Shedd disse, esse hedonismo cristão, né? Será que é salutar? O John Piper vai defender isso, né? Vai falar dessa satisfação, vai falar desse gozo, dessa alegria. E aí ele vai discutindo isso a partir dessa perspectiva, e isso sendo compartilhado em todas as áreas da nossa vida, né? Seja a nossa área, porque não há dicotomia entre vida secular e vida cristã. A nossa vida é única, né? Seja aqui, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, a nossa vida ela é uma vida que glorifique a Deus, né? A gente não tem essa dicotomia, e o Piper também não faz essa dicotomia, né, nas suas obras. Eu já li algumas obras dele, e ele não faz essa diferenciação entre vida secular e vida cristã. E é interessante que eu tenho esse entendimento também, né, nessa perspectiva. Então, o prazer, a busca pelo prazer cristão, a satisfação do cristão, da cristã, é isso que a gente vai trabalhar no livro do John Piper, né? O tema dos nossos estudos será Teologia da Alegria, né? Isso baseado no livro dele, tá certo? Teologia da Alegria, que agora é Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã. Então, a partir dessa obra que a gente vai trabalhar, é claro, trazendo o que ele falou, o que a gente, né, não é obrigado a concordar com tudo do autor, mas aquilo que é relevante, né, aquilo que é construtivo, aquilo que edifica, aquilo que, de certa forma, entra em sintonia, né, uma forma, principalmente eu que estou aqui trazendo a reflexão, de pensar, eu vou, de certa forma, tentar buscar discorrer sobre o pensamento do pai, tá certo? E ele começa com algumas perguntas, e ele diz: o que Deus tem a dizer sobre a principal finalidade do ser humano, né? Ele vai fazer essa pergunta: qual é a principal finalidade do ser humano? E o que Deus tem a dizer sobre isso, né? Então, qual é o fim, né? Qual o propósito de vida? Qual é o nosso propósito de vida como seres humanos, né? Qual é a finalidade
de estar vivo, de viver. Nós temos que ter um propósito de vida, né? O ser humano, ele vive com propósito. Ele precisa ter um propósito de vida. Ele precisa planejar. Então, o John Piper vai fazer essa pergunta. O que Deus tem a dizer sobre a principal finalidade do ser humano? Né? O que Deus tem a dizer de nós? O que Deus tem a dizer daquilo que eu adotei como finalidade para a minha vida? Será que isso tem a ver com Deus? Será que Deus é o propósito primeiro na minha vida? É claro que Piper vai dizer que sim, né? E nós também diríamos também. Então, aí ele vai abordar não da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus para nós. É claro que ele vai trabalhar com a Bíblia para isso, né? O Piper é um cara muito bíblico, né? Ele não é um cara que ele trabalha com a perspectiva das Escrituras. E ele vai dizer como Deus nos ensina a dar-lhe glória, né? Como somos ensinados pelo Senhor, o que Deus tem a dizer da nossa finalidade de vida como ser humano, como Deus nos ensina a dar-lhe glória. Então, aí ele continua fazendo perguntas, né? Ele nos ordena a nos alegrar nele. Ele faz essa pergunta. Há uma ordem divina para que nós nos alegremos nele, ok? Aí ele diz, né? Como essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo mais, tá certo? Como essa busca em alegria, da alegria em Deus se relaciona com as outras coisas. É possível isso? Então, esses são um dos muitos questionamentos, e o Piper vai tentar, ele responde isso, né? Começa a responder isso na sua obra, e nos revelando essa satisfação, essa busca pela satisfação em Deus, e como isso se relaciona no nosso cotidiano, né? Ele vai dizer que isso é possível, nós termos alegria em Deus e também relacionar essa alegria em todas as áreas da nossa vida. Então, essa obra dele é considerada uma das mais importantes, né? Essa que hoje é Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, é uma das obras mais importantes hoje do Piper, porque como é o ministério dele, né? Como o ministério dele é pautado. E aí, pessoal, entra essa questão aí, nessas questões que ele vai discorrer. Ele tem uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando Paulo diz: quer comais, quer bebais, né? Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ele, a partir desse princípio, né, bíblico, ele vai também trabalhar essa questão, né? Aí ele diz: essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo mais? Ele vai dizer sim. Essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo mais? O pai vai dizer que sim. Aí ele pega o texto de Paulo, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, verso 31. É interessante que no verso 33, né, que está desse mesmo texto, Paulo vai dizer: não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, né? Então, essa relação também de vida, né, do cristão, de ver o outro, né, do amor altruísta, é uma das marcas do cristianismo de Jesus, né? Do que Jesus pregou. Jesus, ele resume a lei de 10 para 2 mandamentos, né, que fundamenta toda a lei: amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Paulo vai dizer no verso 33 da primeira carta aos Coríntios 10, não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, né? Então ele já havia dito isso no verso 24 da primeira carta aos Coríntios 10, né? Ele já havia, e ele repete isso, né? Dando ênfase a essa questão. Então é bem interessante essa questão, né? Essa combinação de textos, né? Com o desejo de fazer tudo para a glória de Deus, né? Que quando eu também não estou em busca do meu próprio interesse, mas me vejo também, mas eu busco, procuro o bem dos outros, essa é uma relação de justiça, né? Essa é uma manifestação da justiça, da misericórdia de todos aqueles que fazem parte do reino, né? De todos aqueles que são cidadãos desse reino de Cristo, né? Jesus diz em Mateus 6,33, busquem em primeiro o reino e a sua justiça. Então, essa justiça de Deus, né? Essa busca de Deus, a Deus, né? Pelo reino de Deus, né? O exercício dessa justiça, o amor à misericórdia de Deus, né? O exercício, a busca da justiça, o exercício da misericórdia, né? E o andar com Deus, eu falei ontem, né, numa das minhas mensagens sobre a justiça de Deus com relação ao reino, e essa nossa busca revela a nossa vida cristã, a nossa vida de santidade, né? Então tem tudo a ver essa combinação do desejo de fazer tudo para a glória de Deus, né? Que revela um princípio para uma conduta cristã, né? Tá certo? Tanto para com Deus e buscar em Deus em primeiro lugar e não considerar, no mesmo texto Paulo vai dizer, não considerando, né? Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Não estou em busca do meu próprio bem, né? Outra versão diz, mas procuro o bem de muitos. Então, esse verso 33 em combinação com o desejo de fazer tudo para a glória de Deus, do verso 31, é o princípio, este princípio provia a Paulo um critério para a sua conduta. E para a nossa também, né? Porque Paulo também é um dos nossos referenciais. Então, o princípio do amor cristão, desculpa, o princípio do amor cristão procura o bem dos outros, né? Aí Paulo é muito contundente nesse texto, que é o princípio do amor cristão aquele que procura o bem do seu próximo, né? Então, o amor cristão também revela essa glória de Deus, né? Revela, é a manifestação dessa glória na nossa vida como cristãos, né? Tanto revela essa glória como dá glória a Deus por isso, né? Porque damos glória a Deus quando nós vivemos uma conduta um comportamento que glorifique a Deus, né? Deus é glorificado nas nossas atitudes, na manifestação do bem, da ajudar o próximo. Tem essa relação de amor fraternal, é algo que glorifica a Deus. E é viver para a glória de Deus, né? Então, é o princípio do amor cristão, aquele que não procura os seus próprios interesses, né? Paulo vai dizer isso quando ele vai falar no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, né? Quando diz que o amor não busca os seus próprios interesses, né? Esse é o princípio do amor cristão, do amor de Deus derramado nos nossos corações. É interessante que quando Paulo fala à igreja de Corinto sobre isso, né? Do amor, que o mais importante é o amor, e ele, no capítulo de número 13 da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala para
para os crentes de Corinto que estavam fracassando nessa conduta, né? Estavam fracassando nessa conduta estavam deixando de exercitar esse amor. Então havia várias disputas na igreja de Corinto, várias questões problemáticas, e o exercício do amor fraternal, o exercício do amor cristão era essencial para Deus ser glorificado na igreja de Corinto, e na nossa vida também. E aí, Paulo, de forma severa, né, severamente, mas em amor, ele repreende a igreja de Corinto por isso, né? Traz repreensão duras para que haja conserto, para que haja despertamento, para que haja arrependimento, para que haja retorno. Então, é muito interessante, né? Quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, o John Piper, ele diz, né? Como essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo mais, né? Ou se relaciona com tudo, aí sim, se relaciona com tudo. Aí ele usa o texto, né? Que nós não podemos, né, desassociar a nossa busca, a nossa satisfação em Deus da vida. Porque, na verdade, fomos colocados nesse mundo por Deus, né? E essa busca por Deus, da alegria em Deus, do prazer em Deus, tem uma relação direta com a nossa vida, né? Então, longe de ser um peso, né? Longe de ser algo que nos traga melancolia, não, o Piper vai defender, assim, lendo a obra dele, a gente deixa entender, na minha visão, e a gente viu pela leitura da sua obra, que essa busca da alegria em Deus se relaciona com tudo, né? Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito, né? Vocês façam tudo para a glória de Deus. Então, a alegria, essa busca, né? Essa busca da alegria em Deus, ela não está desassociada da nossa vida, né? Ou seja, é algo prático. Que coisa maravilhosa, né? É algo que nós podemos vivenciar isso. Aí, tanto no uso do exercício do amor fraternal, né? Porque quando Paulo escreve, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né? Então, revelando esse exercício do amor fraternal, a prática da justiça divina, né? No sentido, né, de perdoar, de amar, de acolher. Então, há essas implicações do reino nesse processo. E essa busca da alegria em Deus, o Pai vai dizer que se relaciona com toda a nossa vida, né? E isso nos faz entender que é possível, né, buscar uma alegria em Deus e ser verdadeiramente feliz, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Ok? É muito interessante isso. Então, a preocupação principal na obra do Piper, dele, né, é que em tudo na vida Deus seja glorificado, da maneira que Deus indicou, da maneira que Deus quer ser. E eu já tenho lido algumas obras nesse sentido, essa questão do louvor, né? Essa questão da adoração. Porque Deus ser glorificado é Deus ser adorado na nossa vida, né? É um exercício espiritual. E Deus quer ser adorado da sua maneira.
não da minha maneira. E aí a gente vai quebrando algumas construções erradas com essa questão da adoração, né? Aí a adoração passa pela oração, passa pelo exercício do amor fraternal. A adoração, ela envolve a nossa vida, né? Envolve o nosso ser, né? Envolve todo o nosso ser. E o judeu entendia isso, né? Toda a nossa vida, toda a nossa carne, toda essa questão somática, né? E a preocupação do Piper é que em tudo na vida Deus seja glorificado, mas glorificado não da maneira que eu penso, mas da maneira que Deus quer ser, da maneira que Deus indicou. E aí coaduna com o meu pensamento também, que de algumas leituras e de algumas palestras que eu já dei na minha igreja, nos cultos de doutrina, é essa questão, né? Deus quer ser adorado da maneira dele, não da minha maneira, né? Não da maneira que eu penso, e muitas vezes de algumas liturgias, de algumas formas, né? A gente vê cada adoração extravagante, né? Cada coisa assim, uma coisa muitas vezes até absurda, mas adorar a Deus da maneira de Deus. Então Deus quer ser adorado da sua maneira, Deus quer ser glorificado da maneira que Ele indicou, né? Então, e esse é o objetivo da obra do Piper, né? Do seu livro, que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Então, esse é o slogan pelo qual o Piper adotou, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Ok? Então, esse é o objetivo do autor, e a partir daí, né, desse objetivo pleno e eterno, de ao gozá-lo pleno e eternamente, né, esse é o fim supremo principal do homem. É glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Ok? Então, ele vai... Então, é antibíblico tentar adorar a Deus por qualquer outra razão, que não seja o prazer de estar nele, né? Ele vai dizer isso, né? Ok? É antibíblico ele vai dizer isso, né? Que tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não seja o prazer, a satisfação de estar nele, Então, o foco principal do prazer cristão é estar nele. E ele disse que, se não for dessa forma, essa adoração não é bíblica. Interessante isso, né? E não adorar a Deus não pelos seus dons, né? Não em seus dons, não naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é, né? Adorar a Deus não em nós mesmos, mas nele, né? Então é interessante, essa é a razão, né, da verdadeira adoração, o prazer de estar nele, ok? Essa é a razão de adorarmos verdadeiramente ao Senhor, é termos prazer nele, é termos satisfação nele, é alegrarmos nele, não em seus dons, não em nós mesmos, mas nele. Então, e ele vai, através de muitas argumentações e constatações em favor do prazer, né, do prazer cristão, da satisfação cristã, Piper vai se render a essa busca, né? Ele vai se render, e foi interessante que ele mesmo foi que vivenciou isso, né? Buscou, perseguiu esse prazer, e ele fala
como ele atingiu isso e nos dá a receita, né? A receita. Então, ele usa uma frase do Blaise Pascal, né? Quando, abre aspas, diz: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. Então, Blaise Pascal vai dizer que todas as pessoas, né, todas elas buscam, né? Quando não há essa busca, é uma exceção, mas o ser humano é inato, essa busca pelo prazer, essa busca pela satisfação pessoal, certo? Embora não há exceção para isso, como o Blaise diz, né? Mas ele está falando nessa questão da normalidade, né? Tá entendendo? Ele não levou em consideração. Por isso que ele diz, sem exceção, não há exceção, né? Mas, sejam quais forem os meios diferentes que as pessoas busquem, como, né? Como satisfazer essa busca, como abraçar essa busca e encontrar quais são os meios, né? Ele diz, não, sejam os meios diferentes que empreguem, todos objetivos esse alvo. E é uma verdade isso que o Blaise falou, né? Não é algo novo, não. Realmente, todos nós, seres humanos, buscamos a satisfação, né? Buscamos a busca pela felicidade, né? A busca pelo contentamento, né? Pelo prazer, né? Esse é um dos sentidos da vida também, da vida humana de um modo geral, né? A gente busca alegria, paz, né? Satisfação. E nesse texto, o que chamou a atenção de Piper, nessa citação de Pascal, é que Pascal não estava fazendo algum julgamento moral desse fato, né? Tá certo? No que ele dizia a respeito, buscar a própria felicidade não era pecado, né? Então não há nenhum julgamento moral nessa busca. Blaise Pascal não falou, né? Porque muitos buscam, ele não entrou no mérito da questão da moralidade, né? Da sexualidade, né? De outros meios ilícitos. Não, ele falou de um modo geral que a felicidade, a busca pela felicidade, né, como o Piper vai dizer, buscar a própria felicidade não era pecado, tá certo? É um traço comum da natureza humana. É interessante isso. Então, o que chamou a atenção do Piper é que Pascal ele não levou em consideração algum julgamento moral, né? Nem mesmo o pecado em si. Ele falou uma coisa inata do homem, essa questão da busca pela felicidade, que é um traço comum da raça humana. Então, aí Pai vai dizer, é uma lei do coração humano a busca pela felicidade, né? Assim como a gravidade é uma lei da natureza, a busca pela felicidade é uma lei do coração humano. Aí Pai vai dizer que todos nós devemos buscar a nossa própria felicidade. Todos nós devemos, sim. Aí ele usa uma citação do C.S. Lewis, quando diz, não é errado, quando C.S. Lewis diz, abre aspas, né? Não é errado desejar o próprio bem, fecha aspas. Né? Não é errado desejar o próprio bem. Assim, dentro de uma perspectiva lógica, ninguém vai desejar o mal para si, né? Seria errado desejar o mal para si, né? Seria maléfico, seria uma questão mesmo tenebrosa. Mas C.S. Lewis vai dizer, não é errado desejar o próprio bem. Aí ele continua, né? O Lewis. O grande problema das pessoas é que é muito fácil satisfazê-las, né? O grande problema das pessoas é que é muito fácil
satisfazê-las. Não buscam o prazer nem de longe com a determinação e a paixão com que deveriam. Certo? Aí ele diz, as pessoas se contentam com muito pouco. Entendeu? Aí o livro vai dizer que as pessoas elas não buscam, né, o prazer propriamente, né, aquilo que está acima, além do que elas poderiam. Né? Aí ele vai dizer, é como crianças ele usando uma comparação, né, é como crianças brincando com barro na favela, quando elas são convidadas a ir à praia. É interessante isso. Então, ele diz que o problema de as pessoas nessa busca pela felicidade é que essas pessoas elas não buscam a verdadeira satisfação, o que é realmente verdadeiro, né? O que é a verdadeira felicidade. Né? Elas não estão determinadas, elas não colocam o coração com o que deveriam, né? Realmente buscar o que realmente. Aí ele diz, essas pessoas se contentam com muito pouco, ok? Aí ele continua, o Lewis, né? Ele diz, se considerarmos as promessas de galardão e recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos demasiadamente pequenos, né? Então, essa busca pela felicidade, pela satisfação, ele disse, Lewis vai dizer que nós nos contentamos com muito pouco, e o próprio Deus, né, ele considera os nossos desejos, na visão de Lewis, Deus considera os nossos desejos demasiadamente pequenos, né? Se nós considerarmos as promessas, né, do galardão, que estão no Novo Testamento para os cristãos, né? E as cristãs, essas questões das recompensas. Aí ele vai dizer, nós nos contentamos com muito pouco. Ok? Então, aí o Piper vai dizer, né, que o nosso erro não está na intensidade do nosso desejo, mas na sua fraqueza, né? Na sua fraqueza. Então, ou seja, o nosso erro não está na intensidade, né, mas na nossa fraqueza. Então, por nós nos contentarmos com pouco, né, e não vermos que algo maior, né, algo que Deus quer nos dar, né, e essa busca, essa vida plena, né, essa busca pela plenitude da alegria, né, em Deus, né, ela deve ser intensa, né? E ele falou que a fraqueza dessa busca nos faz com que nós nos contentemos com pouco, né? Com muito pouco, ok? Aí o Piper vai, em cima da obra do Lewis, né? O Piper vai dizer, contentam-se com bolinhos de areia e não com as delícias infinitas, né? E é justamente isso, né? As pessoas elas estão à procura, que vão para a igreja, os seus sentimentos são vários, né? Busca de resolver um problema pessoal, busca de resolver um problema financeiro, busca de resolver um problema conjugal. Então, e não entendem que há algo muito maior do que isso, né? Que isso é muito pequeno para Deus, né? Que Deus considera demasiadamente pequeno essas coisas, né? Essas coisas materiais, essas coisas tangíveis. Aí o Papa vai dizer que o Lewis também vai, né, concordando com o Lewis, que existem delícias, né, prazeres, alegrias infinitas, eternas, né, em Deus,
que podem ser vivenciadas por nós, que podem ser buscadas por nós, que podem ser vividas por nós. Então está nessa questão, né? Essa busca pelas coisas muitas emergenciais. Qual é o propósito de estarmos, de sermos cristãos? Qual o propósito de estarmos na igreja, né? Será que o nosso propósito é a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação em Deus? A nossa vida glorifica a Deus? Então é algo que a gente somos despertados, né, a considerar, né, porque é uma exigência de Deus para a nossa vida, né? Isso é um mandato de Deus para nós, ansiar pela sua presença. Os salmos estão aí, né? Os salmos revelam isso, como a costa anseia pela corrente das águas, né? Assim minha alma anseia por ti. Então, como o Lewis diz, né? Se nós considerarmos as promessas da eternidade, do galardão, né? Se levasse em consideração as coisas eternas, né? Diríamos que o nosso Senhor considera os nossos desejos demasiadamente pequenos, né? Nos contentamos com muito pouco, quando Deus quer nos dar algo maior, algo que realmente satisfaça a nossa vida, a nossa alma, a nossa vida espiritual, né? E quando a gente fala de vida espiritual, a gente fala de vida cotidiana. É muito interessante essa reflexão, né, na obra do Pai sobre essa questão da busca pela satisfação, a busca pela plenitude da alegria cristã, né? Ok? Então, o nosso erro não está na intensidade, mas está na fraqueza, né? De nos contentarmos, né, com muito pouco e não buscarmos as delícias infinitas desse prazer que está em Deus e podemos vivenciar junto com Ele, né? Porque essa satisfação, esse gozo, essa glória em Deus, para Deus, que é dele, né? Ela se volta para nós em satisfação, na verdadeira felicidade. Carta de Paulo aos Filipenses, ele fala da verdadeira alegria, que é a nossa satisfação em Deus. Ok? Então, a gente encerra essa reflexão, a gente vai continuar, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Não se esqueça de convidar os seus amigos, amigas, pessoas que não necessariamente precisam ser cristãs, mas que há um respeito, né? Estão pessoas angustiadas e precisam de uma resposta. Convidem para fazer parte desse canal. Esse canal é um canal evangelístico, é um canal para edificação, tá certo? Por isso que é algo mais particular, porque vem falar aos seus corações, tá bom? Então, a gente dá uma parada aqui nessa reflexão, certo? Mas que eu quero dar uma parada, mas que a gente possa continuar remoendo, você também está aí, possa continuar refletindo, né? E entendendo como o Piper disse que o fim supremo e principal do homem e da mulher, né, é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso fim, o nosso objetivo supremo. Então, guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração, né? E espero que a gente tenha despertado em vocês essa busca e que a nossa verdadeira satisfação está nas coisas que Deus, né, nos revela, que Deus nos revela através da sua palavra
e aprendamos a glorificar a Deus à maneira de Deus, né? Através das suas escrituras, como ele indicou, porque Deus quer ser glorificado à sua maneira. Amém? Deus abençoe e que a paz de Cristo reine sobre todos nós. Amém, amém e amém.